Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos tratar hoje de um assunto Nós vamos ver aqui a questão das consequências do testemunho. Vamos falar aqui do poder do testemunho e das suas consequências. Mas antes de nós lermos aqui os versos, capítulo 12, verso 9 ao verso 11, eu vou trazer aqui uma breve introdução, para a gente entender um pouco o que é que o texto vai falar, o que é que nós queremos também abordar a partir do texto. Vamos, primeiramente, à nossa introdução. Vamos orar ao Senhor, para que Deus abra o nosso entendimento e nos dê a graça de desfrutar da sua palavra e sermos consolados, exortados e confrontados por ela. Senhor, vamos abrir a tua palavra, Senhor. É viva, eficaz, é eterna, ela penetra e divide direitinho, Pai, para os teus propósitos. Senhor, nos ajuda. Traz luz ao nosso coração, entendimento à nossa razão, para aplicarmos de modo correto a tua palavra à nossa vida, Senhor, e desfrutarmos do poder que é inerente a ela. Te pedimos ajuda por meio do teu Espírito Santo. Amém. Você já passou pela experiência de testemunhar um fato e no momento seguinte seu testemunho ser negado por outra pessoa? Pois bem, quem passa por essa experiência são as crianças. Elas testemunham fatos do seu dia a dia em casa. Quando muitas vezes elas estão presentes no bate-papo dos pais, elas falam do que ouviram e viram em casa sem a menor cerimônia. Imediatamente, elas são repreendidas e desmentidas pelos pais. Eu creio que todo mundo já passou por essa experiência aqui. Na verdade quem quer passar vergonha diante da verdade? Esse aqui é um ponto. Ouvi várias vezes meus pais dizerem, em conversa de adulto, criança não se mete. De certa forma, é verdade. Há assuntos que não são para a idade delas. Mas, por outro lado, isso é um aviso dos pais para as crianças não abrirem a boca quando eles estão conversando com os adultos na presença delas. Na verdade, esse tipo de atitude, quando acontece, revela a preservação da imagem em detrimento da verdade. Isso é um fato, isso é uma realidade. Agora vamos ler aqui João 12, de 9 a 11. Diz assim o texto. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O texto que lemos, irmãos, revela os principais sacerdotes, tramando também a morte de Lázaro, recém-ressuscitado por Jesus em Betânia. Por que matar também a Lázaro? Pois bem, Lázaro é uma daquelas crianças que abriu a boca no meio da conversa de adultos dizendo que o que aconteceu em sua casa quando Jesus passou por lá. O que vai acontecer? Como o fato é real e não há argumento contra ele, a resolução dos sacerdotes é calar a boca de Lázaro. Ele falou o que não devia. Ele testemunhou o que não devia diante da religião oficial de Israel. Assim como os pais muitas vezes calam a boca de seus filhos por eles falarem a verdade do que acontece em casa, nas conversas entre adultos, assim agiram os principais sacerdotes em relação a Lázaro e a Jesus. Porque o que eles falavam, o que eles testemunhavam, era verdade. E negar o inegável, nesse contexto, só há um modo: matar os dois. Hoje, como no passado, a verdade dos fatos apavora muita gente, principalmente aquelas que lucram em esconder a verdade. Essas pessoas estão a todo custo preservando sua imagem em benefício que ela traz para si mesmo,
escondendo a verdade. Então isso aqui quer dizer o quê? Eu resumo aqui. Muita gente vive da aparência. Aparência social, aparência religiosa, para não transparecer a verdade real a seu respeito. Então vamos dar uma lustrada aqui, né, com óleo de peroba, para transparecer, para que meu brilho transpareça entre as pessoas apenas a coisa exterior. Mas lá por dentro, a verdade não penetra. João, ao escrever a biografia de Cristo, tinha como objetivo produzir fé em seus leitores por meio dos sinais feitos por ele. Muita gente tentou de tudo para que a verdade apontada pelos sinais e pregada por Cristo não chegasse às pessoas. Aqui é um fato, aqui é uma realidade disso, no contexto que nós lemos aqui. Pois isso traria a libertação dos inescrupulosos falsos profetas e da mentira pregada pelos religiosos locais para manterem o seu status religioso social. Qual é a intenção dos sacerdotes aqui em matar Lázaro e a Jesus? Calar os dois. Eles querem manter o quê? O seu status quo de pessoas religiosas. Eles querem manter a aparência e querem deixar o povo na ignorância a respeito da vida espiritual, a respeito de Cristo e da sua palavra. João, capítulo 20, verso 30 e 31, nos diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Olha só, o sinal em si, irmãos, por sinal, não quer dizer nada, mas todo sinal feito por Cristo traz uma mensagem eterna de redenção, todo ele sem exceção. Nós estamos aqui no sétimo e último sinal registrado por João para revelar, não é, ao povo que Jesus é a ressurreição e a vida. E essa é a mensagem do sinal feito em Lázaro. O ponto principal do apóstolo João nesse texto é revelar que os sinais feitos por Jesus tinham o objetivo de revelá-lo como o Filho prometido de Deus para a salvação do seu povo, apontando para a mensagem divina contida em cada sinal. Às vezes a gente lê a Escritura, a gente fica assim, impactado e maravilhado com os milagres de Jesus. Mas a gente não para pensar qual é a mensagem desse sinal. O que é que Jesus quis nos dizer com esse sinal? Porque a gente para aí, a gente é tão impactado com isso, não é? Que a gente fica assim sem perguntar o texto. Qual é a mensagem do sinal aqui? Além do que eu estou vendo aqui. Então é isso que João está chamando os seus leitores a perceberem isso. Aprofundem os sinais na mensagem que eles trazem. Não se limita apenas ao fato em si, porque a mensagem é muito maior do que o sinal. Esta verdade incomodava o status social da religião oficial de Israel, elaborada e propagada pelos sacerdotes, fariseus e escribas de Israel. Eles, ao longo da história, torceram o foco da lei de Deus em benefício próprio, forjando uma religião conforme a tradição criada por eles. E a partir desta tradição religiosa, eles rejeitavam toda a verdade bíblica e quem testemunhava a respeito dela. Porque era verdade. Jesus faz um grande sinal ressuscitando Lázaro, o seu amigo do coração. Packer, ele comenta o significado dos sinais de Cristo. Olha o que ele diz, abre aspas. Os sinais indicam que eles significam alguma coisa. Em outras palavras, eles carregam uma mensagem. Todo o sinal de Cristo, ou todos os sinais na Escritura do Velho e Novo Testamento, eles vêm carregados de uma mensagem. E qual é a mensagem? De graça, de salvação, de redenção. Essa é a mensagem dos sinais. O primeiro significado básico do sinal, aqui continua Parker falando, é de anúncio.
Ele anuncia alguma coisa. Eles anunciam o poder de Deus para a salvação e julgamento. Então, os sinais estão apontando isso. Eles anunciam a salvação e o julgamento. Por que salvação? Se você crê no sinal. E por que julgamento? Se você não crê no sinal. Então, eles anunciam isso. Então, quando Cristo ressuscita Lázaro, irmão, não é só o ato em si de Lázaro sair do túmulo. Tem algo mais que vai além disso. Segundo, continua Packer, eles consagram os mensageiros de Deus. Os sinais consagram os mensageiros de Deus. No caso aqui, quem é o mensageiro de Deus? É Cristo. No contexto do texto de João, 11, 12, os capítulos 12, eles consagram Jesus como Redentor, Filho de Deus. Quando se nega os sinais, continua Parker, nega-se a encarnação e a ressurreição de Cristo, os dois milagres supremos da Escritura. Fecha aspas. Então, irmãos, quando os principais sacerdotes querem matar a Lázaro e a Jesus, o que é que eles querem? O que é que eles estão negando? Em si, estão negando a mensagem de Cristo. Não apenas o Cristo, mas a sua mensagem, a sua palavra, o seu evangelho. A palavra de redenção, de restauração, de salvação, de julgamento, de condenação para aquele que não crer. O sinal da ressurreição dos mortos não são manifestações somente do Novo Testamento. Não são, irmãos. Não coube só a Jesus ressuscitar mortos. 1 Reis 17, 22, o profeta Elias é usado por Deus para fazer a mesma coisa que Jesus fez com Lázaro, só que Elias faz no filho da viúva de Sarepta. Uma mulher que não era judia, que não pertencia a nenhuma tribo de Israel, uma gentílica. Olha o que diz o texto. 1 Reis 17, 22. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Olha que coisa linda isso aqui. Mas o que impacta nesse texto aqui de 1 Reis é o verso 24. Quando a mãe do menino toma o menino nos braços do vivo. Olha que coisa interessante. Como ela entende que além do sinal, há uma mensagem no sinal. Olha o que ela diz para Elias. Agora eu sei que você é um homem de Deus. O sinal que Elias fez consagrou Elias como homem de Deus. E vai mais além. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Então, essa é a mensagem dos sinais. Ele glorifica a Deus, glorifica quem faz o sinal e vai mais além. A palavra proferida por quem fez o sinal é a palavra verdadeira que vem da boca de Deus. Então, nesse contexto, vemos que a viúva entendeu a mensagem do sinal. O profeta foi consagrado a Deus e Deus glorificado por sua palavra. No Novo Testamento, irmão, Jesus é maior que Elias, pois ele afirma em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Elias não disse isso. Não teve poder para dizer isso. E não teria jamais. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas veja como termina esse versículo. Você crê nisto? Você crê nessa mensagem? Você vai crer no sinal, mas a mensagem do sinal é essa. A conclusão daqueles que ouviram e viram o sinal de Jesus na ressurreição de Lázaro, eles deveriam ter a mesma atitude da viúva de Sarepta. Agora eu sei, Jesus, que você é filho de Deus e que a palavra que você proclama é a palavra genuína do Senhor, é a verdade de Deus. Então, irmão, uma das mensagens do sinal da ressurreição de Lázaro foi a consagração de Jesus como enviado de Deus e que ele é a palavra de Deus encarnada. O outro sinal foi o ato da ressurreição de Lázaro. Em João, capítulo 12, verso de 1 a 7,
Jesus volta para Betânia para celebrar com a família de Lázaro a ceia da ressurreição. E na ceia, ele é ungido por Maria para o seu sepultamento. Este facto provoca um alvoroço em Betânia. Uma numerosa multidão foi até Betânia para ver Jesus e o ressuscitado Lázaro. Os principais sacerdotes, vendo o poder da mensagem do sinal feito por Jesus, resolvem matar também a Lázaro. O que é que esse texto nos aponta, nos diz? Dois fatos. O primeiro, o poder da mensagem dos sinais de Jesus, verso 9. Segundo ponto, o inegável não pode ser jamais negado. Vejamos aqui o primeiro ponto, o poder da mensagem dos sinais de Jesus. O sinal feito por Jesus é descrito nos versos 43 do capítulo 11. Esse sinal foi o 7º sinal de Jesus revelado pelo apóstolo João. Os sinais feitos por Jesus, segundo João, eram suficientes para que as pessoas crescem que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, fossem salvos da condenação eterna e recebessem a vida em seu nome. O fato é, o apóstolo João revela que a mensagem central dos sinais de Jesus apontam para a verdade absoluta de que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João, em seu evangelho, revela 7 sinais feitos por Jesus no decorrer da sua vida pública, como Messias enviado de Deus. Vejamos os sinais e a mensagem de cada um deles no evangelho de João. Primeiro sinal de Jesus, capítulo 2 de João, versos 2 a 11. Água transformada em vinho. A mensagem desse sinal era: só Jesus é capaz de transformar a natureza das coisas. A água em vinho é impossível. Não é o maior químico do mundo, ele é incapaz de fazer isso. Porque são duas naturezas completamente diferentes, que não tem como uma mudar para a outra. Então essa é a mensagem de Cristo. Não é apenas multiplicar o vinho para dar alegria para os convidados da boda de Caná. Não, mas ele apontava para isso. Ele é aquele que transforma as naturezas. Ele é aquele que transforma a sua natureza pecadora em uma natureza recriada nele. Ele tem poder para isso. Segundo a palavra de Cristo, isso apontava para uma mudança radical de vida, trazida por Cristo para os pecadores que crescem no Evangelho redentor da graça de Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Como é profundo, como é impactante a mensagem do Evangelho, num simples sinal de Cristo, ali na boda de Caná, transformando água em vinho, rompendo, transformando as naturezas dos elementos. Você pode transformar seu coração de pedra em coração de carne? Você pode converter a si mesmo? Você pode se entregar a Cristo? Não, você não faz isso. Você não tem poder para isso. Veja quanta graça de Deus, irmãos, revelada a nós em sua vida. A graça e a esperança que Ele traz para nós, para mim e para você, transformando a nossa natureza. Quando nós éramos incapazes, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele, por sua graça e misericórdia, transforma. O segundo sinal está em João 4, 46 a 54. A cura do filho de um oficial, do rei. A mensagem desse sinal revela o poder da misericórdia e da graça de Deus dispensada a um desesperado pai em favor da vida do seu filho. Este homem é oficial de um rei, de Herodes Antipas. É um gentio pagão, devoto dos deuses romanos. Ele clama em favor do seu filho, que estava morrendo. E Jesus o socorre. Vai, o teu filho vive. Vocês estão vendo a dimensão da mensagem do Evangelho, irmãos?
que alcança a todos. Jesus socorre a todos que vêm a Ele clamando por misericórdia e graça. Esse homem não tinha nada a ver com a nação de Israel, antes pelo contrário, era um romano, um oficial que oprimia Israel com seus impostos. Israel era cativo de Roma naquele contexto. O homem que não tinha qualquer ligação, qualquer comunhão com Deus, com Cristo, mas ouviu falar e foi lá atrás. E Deus usa da sua graça e misericórdia e atende esse coração. Olha a mensagem do Evangelho da Graça que acolhe a todos, sem exceção. Isso impacta a nossa vida, irmãos, a minha e a sua. Por isso que nós não podemos parar de testemunhar o Evangelho de Cristo para ninguém. Terceiro sinal, em João 5, versos de 1 a 15, a cura de um homem no tanque de Betesda, um paralítico no tanque de Betesda. Mas qual é a mensagem desse sinal? É o paralítico sair correndo curado? Faz parte, mas a mensagem não é essa. A mensagem desse sinal é: Jesus é a casa de misericórdia. Porque Betesda que significa isso, casa de misericórdia. Jesus é essa misericórdia. E o que significa misericórdia? Ato concreto da manifestação de compaixão, piedade, perdão e graça diante de alguém que está padecendo, sofrendo desesperadamente. Jesus é a casa de misericórdia para todos os que sofrem e o buscam. Essa é a mensagem. Isso é real, é vivo. Porque isso é evangelho. O quarto sinal, João 6, 5 a 13, a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Aqui só foi contado os homens, não foi contado as mulheres e as crianças. Então imagina a quantidade de gente que comeu, que se saciou com 5 pães e 2 peixinhos. Mas qual é a mensagem desse sinal, irmãos? Ela é revelada em João 6, verso 35. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Isto é, Jesus é o alimento divino que sacia os famintos por vida. Essa é a mensagem. Eu sou o pão da vida. Não há outro pão que alimente a sua vida espiritual, irmãos. Não há. Não há. Só Cristo. Ele é esse pão que alimenta a nossa vida espiritual. Não se engane. Não se engane com falácias teológicas, com ideologias religiosas. Isso é farinha seca, isso é palha seca, que não tem gosto, não alimenta, não traz substância. Cristo é o pão da vida, irmãos, é o nosso alimento primordial, é essencial para a nossa vida espiritual. E a pergunta que eu faço é: o que é que nós estamos comendo? Qual é o nosso alimento hoje, que alimenta a nossa alma? As novelas? As séries dos canais pagos? Os filmes? Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é alimento para ninguém. Isso só seca a sua alma, isso só usa você longe de Deus, ele deixa mais faminto ainda. Cristo é o pão da vida. Abre as Escrituras, leia as Escrituras. Leia com alegria, com gozo. Se não sabe, Senhor, não entendi, me ajuda a entender aqui. Alimente-se dele. Venha à igreja, participe dos cultos, da escola dominical. Pergunte, tire suas dúvidas. Mas cave o seu poço, cave a palavra de Deus, coma, mastigue. Porque ele é o pão da vida. Quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. A mensagem desse sinal é: no meio das tempestades, ele traz paz. Ele é o bom pastor que acalma as tempestades da vida e os ventos que lançam suas ovelhas de um lado para outro. Isso promove
profunda paz no coração das suas ovelhas que estão aflitas. Ele é aquele que acalma as tempestades da nossa vida. Ou você não tem tempestade em sua vida. Você vive uma vida muito, muito tranquila, no mar de calmarias. Eu creio que não é assim a sua realidade. A sua realidade muitas vezes é um mar revolto. Ondas e mais ondas quebrando em sua cabeça e você querendo ar e não consegue. Porque ela te afunda cada vez mais. E você tem uma mensagem aqui de que Jesus, Ele acalma a nossa vida no meio das tempestades. Ele acalma as tempestades da nossa vida. Isso é um fato, é uma realidade, irmãos. Por que é que os sacerdotes querem matar a Cristo? Por causa da mensagem que Ele traz em si. Sexto sinal. A cura de um cego de nascença. A mensagem desse sinal é revelada em João 8,12. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, nós somos muitas vezes míopes. E precisamos de luz para poder vermos a realidade, ou a nossa realidade. Precisamos que a luz de Deus entre em nosso coração e aponte e nos diga quem nós somos e quem Ele é, ou quem Ele é, o que nós somos. Precisamos de luz para viver, mas é a luz do seu Evangelho. Ele é a luz. Quem me segue não andará nas trevas. Mas quem me segue, pelo contrário, terá a luz da vida. Bem, meus irmãos, quanta gente aí fora desesperada, querendo luz, querendo consolo, querendo sair das tempestades e não conseguem. E não conseguem, porque não conhecem a Cristo. E muitos crentes também, vivendo dias assim, atribuladíssimos, que não conseguem ver, ter luz para caminhar, mas que não creem na palavra de Deus, que não acreditam, só parcialmente, mas não se entregam de corpo e alma, e se dedicam a crer mesmo, de que Ele é o que Ele está dizendo aqui a nós hoje à noite. E o sétimo e último sinal, a ressurreição de Lázaro. A mensagem desse sinal é revelada por Cristo em João 11, 25 e 26. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Nesse último sinal, Jesus faz uma pergunta que, dependendo da resposta, pode levar à vida eterna ou à morte eterna. Ele pergunta: você crê nisso? Isso para o público que estava lá ouvindo a pregação dele e para nós que estamos aqui hoje. Você crê nisso, que Ele é a ressurreição e a vida? No contexto do texto que lemos, muitos judeus, por causa do testemunho de Lázaro, voltam crendo em Jesus, no verso 11. Aí perguntamos, voltaram para suas casas crendo no quê? A resposta é, voltaram para casa crendo na mensagem do sinal. Porque viram Lázaro ressurreto. Então é verdade o que ele prega, é real o que ele prega. E qual era a mensagem desse sinal? Jesus mesmo revelou esse sinal: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Eles creram nesta mensagem. Essa semana nós sepultamos aqui o senhor Luiz, na quinta-feira de manhã. A família solicitou a igreja para fazer o velório. Foi uma cena, por demais, impactante para todos. Seu Luiz, que viveu conosco,
e com seus parentes e amigos e com seus patrões, por um bom tempo, estava num caixão bem vestido, mas sem vida. O corpo estava ali, mas onde estava a sua alma? A grande crise do povo que veio, que não era crente, era justamente essa. Eles estavam vendo ali o corpo do seu Luiz, mas a pergunta íntima era: para onde ele foi? Para onde foi a sua alma? Onde ele está agora? A família sofria com a dor e com a morte dele. Nós aproveitamos o contexto e levamos uma palavra de consolo para todos os presentes. A mensagem foi: Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Aí eu apontei para seu Luiz. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu apontei para eles. A mesma mensagem de Jesus para Marta, Maria e os parentes e amigos de Lázaro naquele contexto. O corpo de seu Luiz estava bem presente aqui conosco, mas sua alma estava com Cristo no paraíso. Ele não viveu e nem morreu em vão. Mas o que garantia isso? A mensagem de Jesus, exposta na ressurreição de Lázaro. Esta é a poderosa mensagem do sinal de Jesus, que Jesus fez na vida de Lázaro. Esta é a mensagem de Jesus para todo que nele crê. Você crê em Jesus como Redentor, Filho de Deus? Sua resposta pode levá-lo à vida eterna, desde já, ou à morte eterna. Nós vamos repetir aqui as palavras de Parker mais uma vez. Quando se nega os sinais, nega-se a encarnação e a ressurreição de Cristo, os dois milagres supremos da Escritura. Nesses sinais está revelada a plena redenção de Deus para o seu povo. Para o seu povo. Irmãos, por que os principais sacerdotes querem matar a Jesus e a Lázaro? A mensagem do Evangelho. Por que as pessoas lhe rejeitam? Se você é uma fiel testemunha de Cristo, por causa da mensagem que você leva, simplesmente por isso. Por que sua família lhe rejeita? Porque você é crente. Mesmo você fazendo boas ações e dando bom testemunho, por que ela lhe rejeita? Porque não suporta a verdade. Não suporta a verdade. Esse é o contexto. Mas se seu testemunho é um testemunho vulgar, banal, não vai fazer diferença. Você vai entrar e vai sair, não vai haver nenhum impacto, não vai haver nenhuma percepção do que está acontecendo, porque a mensagem que você traz, ela perdeu o vigor, ela perdeu a fundamentação por causa do seu testemunho. É uma chamada para mim e para você, irmãos, para que nós zelemos o nosso testemunho e sejamos fiéis ao chamado de Cristo para a nossa vida. O segundo ponto para concluirmos aqui. O inegável não pode ser negado. Versos 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Veja o poder da mensagem do testemunho de Lázaro. Muitos dos judeus voltavam crendo em Jesus, e isso incomodava o status quo da religião local do contexto. A coisa mais difícil na vida é tentar matar a verdade com a mentira. Essa é a arma que a maioria das pessoas mais usam para triturar a reputação daqueles que são verdadeiros e falam a verdade. Observe o nosso contexto hoje. Se não é isso que acontece. Se você fala a verdade e se você é verdadeiro, aquele que crê na mentira, que é mentiroso, vai triturar a sua reputação lançando falso testemunho. Para destruir você, destruir a sua avó, destruir o seu testemunho. O ser humano é capaz de tudo para não ser exposto pela verdade e nem ser confrontado por ela. Ele faz de tudo para não revelar a natureza obscura da sua conduta de vida.
Observe o que está acontecendo nos versos 10 e 11 do capítulo 12. Os principais sacerdotes resolvem, eles tomam uma resolução entre si de matar, eles rompem com o quinto mandamento, aqueles que pregavam a religião e a palavra de Deus. Olha a contradição. Por quê? Porque amavam mais a mentira do que a verdade. Isto é, eles controlam a religião em Israel e ditam o que é e o que não é verdade. Então, para eles, o testemunho de Lázaro é mentiroso, não é verdade. Então, para que a religião pregada por eles não seja desmascarada, eles resolvem calar os sinais e os testemunhos de Cristo e de Lázaro, matando os dois. Eles quebram o quinto mandamento. Desejo de matar. Qual a mensagem dessa resolução, tida pelos principais sacerdotes? Segundo o comentário da Bíblia NAA, essa Bíblia aqui que eu estou estudando, que eu estou pregando para vocês, ela diz o seguinte: eles preferem destruir as provas a mudar as suas mentes. Isso se parece com quem? Olha, isso é pecado. Não, que é pecado. Que é isso, cara? Que isso não é pecado, não. Olha só, vamos ver por aqui, vamos ver a questão cultural, vamos ver aqui o contexto que a gente está vivendo hoje. Então, isso não é pecado. Então, eles preferem destruir as provas verdadeiras de que testificam que aquilo é pecado, porque não querem mudar as suas mentes. Irmãos, isso é a nossa realidade hoje. É o nosso contexto hoje de muitos crentes. De muitos crentes que não querem mudar a sua mente por meio dos princípios das Escrituras. E se entregam às ideologias, às filosofias, aos costumes sociais, que nada tem a ver com a Escritura. Aqui está a mensagem de todo aquele que nega a Cristo e quer destruir o seu divino testemunho. Eles resolvem negar a Deus, a mudar suas mentes e corações. Isso entre os cristãos, irmãos. Entre a gente também. Olha só o que Paulo, o que é que Paulo aqui escreve em Romanos, né? Capítulo 1, verso 20 e 21. Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Agora aqui vem o peso. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. O que é que nos impacta aqui, irmãos? É justamente isso, uma mente que rejeita, tendo conhecimento, mas rejeita. Por isso que todos são indesculpáveis. Porque eles têm conhecimento de Deus pelo que Deus revelou. E não há nenhum ser humano indesculpável dentro de Deus, irmãos. Mas eles não querem, eles não cedem. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu creio, é a minha teologia, é a minha interpretação. Isso você está o quê? Negando a Cristo. Você não está submetendo a sua mente e o seu coração às Escrituras. Mas você está fazendo o quê? Você está torcendo a Escritura ao seu entendimento para que você viva de acordo com o que você quer viver. Você conforma a Escritura ao seu contexto, não o inverso. Você não conforma o seu coração à Escritura, mas é o inverso. Você conforma aquilo que lhe apraz, aquilo que é bom ao seu contexto. Ah, agora eu sou crente. Aí eu sou crente. A mensagem de Paulo é: os seres humanos resolveram rejeitar a Deus, mesmo tendo conhecimento dele. Esta é a mesma mensagem dos principais sacerdotes. Eles estão dizendo: nós estamos testemunhando os sinais de Cristo, mas deliberadamente resolvemos rejeitá-lo. E a sua mensagem.
Os principais sacerdotes resolveram matar a bondade do Criador, sua providência, sua santa lei, seu poder, majestade, a redenção de Deus, seu julgamento final e a sua retribuição. Vamos calar com isso. Isso não faz parte do nosso contexto. Você já ouviu o discurso que a Bíblia é obsoleta? Que precisa ser reescrita por pastores? Não é nem por pessoas que estudam e leem as Escrituras, mas por pastores. Não, está ultrapassado, nós temos que refazer, nós temos que reinterpretar a Escritura, porque ela está obsoleta. Eles estão agindo conforme os principais sacerdotes que queriam matar Jesus e a Lázaro. Os principais sacerdotes resolveram destruir a revelação de Deus como Salvador de pecadores por meio de Jesus Cristo. Vamos triturar a reputação dele. Os principais sacerdotes resolveram destruir as Escrituras, fechando a porta de salvação aos perdidos. Irmãos, o nosso testemunho muitas vezes faz isso. A gente vira pedra de tropeço na vida dos outros. Quando não deveria ser assim. Quando não deveria ser assim. A gente acaba, em vez de abrir a porta, a gente fecha a porta para os outros. Com o nosso testemunho. Aquele cara é crente. Ah, não quero ser crente, não. Pronto. Você já fechou a porta ali para abrir de novo, só o poder de Deus entrando no coração dele. Mas o que deveria ser o inverso, atrair, você, está agindo como os principais sacerdotes, muitas vezes. Os principais sacerdotes resolveram negar o arrependimento, isto é, a mudança de mente, onde a vida é vivida de modo diferente. Resolveram negar a mudança radical, tanto do interior como do exterior. Eles estavam negando o começo de uma nova vida. Isso não parece com a gente muitas vezes? A gente recebe a nova vida em Cristo e vive se deleitando na velha vida, rejeitando a mudança radical de dentro para fora, porque o exterior só é mudado quando o interior primeiramente é mudado. Porque não adianta mudar só o exterior, porque isso é falso. Se não tem fundamento, não tem raiz, não tem tutano, vai evaporar. A aparência engana, irmãos. Você não viu quando Deus mandou o profeta Samuel à casa de Jessé para escolher um rei? E Samuel encantou-se com os irmãos de Davi. Foi encantado com a estatura, com a beleza. Aí Deus disse: Samuel, Samuel, eu olho o coração, Samuel. Eu não olho o exterior. Vida cristã, irmãos, é de dentro para fora. Rios de água viva fluirão de dentro para fora, para alimentar, para saciar os outros. Não é o inverso, não é pela aparência. Os principais sacerdotes resolveram destruir o propósito da vida cristã, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não vamos calar a Cristo. Não, que é isso, cara? Ir para a igreja domingo para quê? Para quê? Para os cultos? Não, eu vejo aqui na televisão, eu vejo aqui no YouTube e tal. Primeiro que você não assiste atentamente um culto televisivo ou no YouTube. Você tem 1000 coisas na sua frente lhe dispersando. Você não se concentra. Você não tem comunhão com o palestrante, nem com a igreja que está ouvindo ali. A coisa é muito fria. A mensagem pode ser muito boa, mas a comunhão é fria. Não existe comunhão. Não existe a relação, a interação de você ver nos olhos o pregador pregando. E você ouve o que lhe agrada. Ah, não estou gostando não, pronto. Você desliga. Você não fica até o fim. É verdade isso? É verdade isso. Então, como é que você vai glorificar a Deus e gozar a Deus para sempre se a mensagem é meia mensagem? Muitas vezes não é a mensagem completa toda. Na igreja, não. Você pode até sair da igreja. Mas você fica para ouvir a palavra de Deus e glorificá-lo
e gozá-lo para sempre, porque a palavra está entrando no seu coração e está transformando, né, as suas motivações e os seus sentimentos e os seus desejos. Os principais sacerdotes resolveram impor suas tradições religiosas como a verdadeira religião. A imposição religiosa. Não use isso, não use aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então a vida cristã é pautada no termômetro do que pode e o que não pode. Mas por aparência. Porque por dentro está tudo desconjuntado. O altar do coração está caído, quebrado. Não adianta, irmãos. Não adianta. Preceitos religiosos não funcionam para Deus. Mas um coração quebrantado e contrito, aí sim. Aí Deus ouve e responde. Deus acolhe. Mas cheio de religião, cheio de picuinhas, olhando a vida dos outros, se medindo pelos outros. Não, fulano faz isso, mas eu não faço. Fulano faz aquilo, mas eu não faço. Então, que vida espiritual é essa? Vazia, oca, religiosa, sem qualquer comunhão com Deus, em graça e alegria. Os principais sacerdotes eram absolutamente implacáveis, a fim de conseguir o seu objetivo. Quantas vezes, irmãos, nós somos implacáveis em nossos desejos, quando Deus diz, não faça isso. Isso não é certo, isso não é errado, mas é o meu desejo, eu sou implacável, eu vou levar até o fim. E o que acontece? Eles estavam dispostos a matar não só a Jesus, mas também a Lázaro, para que seus desejos fossem feitos. O desejo dos principais sacerdotes era destruir as contundentes evidências da ressurreição e da mensagem de Cristo. Os principais sacerdotes queriam negar o inegável. Você não vai, você pode negar, você pode, irmãos, montar uma estrutura em sua cabeça, em seu coração para negar, né, Cristo lhe chamando, Cristo lhe confrontando, né, você pode fazer isso, mas não vai funcionar. Não vai. Você não tem poder para isso, você não nega o que é inegável, você não quebra a palavra de Deus, você não quebra o chamado de Deus, você não faz isso. Você não se esconde de Deus, você não camufla Deus, ou você não se camufla diante de Deus, como Adão e Eva fizeram ali quando pecaram. Você não consegue fazer isso, não tem como você negar o que é inegável. A verdade absoluta, fomos chamados por Cristo para glorificá-lo e adorá-lo e gozá-lo para sempre. E testemunhar essa verdade, irmãos. Mesmo que nós percamos a nossa vida, a nossa fama, o nosso status, seja lá o que for. É interessante que no dia seguinte aqui, lá no verso 12, está lá no dia seguinte, Jerusalém recebe Jesus cantando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Eu fico imaginando como é que o sinédrio ficou, como é que os principais sacerdotes ficaram com o povo aclamando a Cristo, como aquele que bendito ele é, porque vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Os principais sacerdotes testemunharam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho e saudado como Rei de Israel. A multidão que estava com Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, dava testemunho. E por causa desse testemunho, da multidão que viu a ressurreição de Lázaro, a multidão em Jerusalém saiu ao encontro de Jesus, ouvindo e celebrando o que ele tinha feito, o sinal que ele tinha feito. A mensagem desse fato em Jerusalém é: não se pode calar ou matar a verdade. Ela se espalha trazendo vida e libertação. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha, a verdade de Deus traz para mim e para você libertação.
Jesus disse em João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto aqui é muito usado, mas da forma incompleta. Isso que me traz tristeza, muitas vezes. Porque só se repete isso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas está incompleto o versículo. Está incompleto. Tem algo que vem atrelado a ele, que não se dissocia, que não se desmembra. Qual é? Se vocês permanecerem na minha palavra, é ela que vai dar conhecimento da minha verdade, e é a minha verdade que vai libertar vocês do pecado, da condenação, da culpa, da vida banal que você leva, ou sem significado, sem importância. Ele disse em João 14,6, reforçando mais ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só. Ninguém vê o Pai senão por mim. Resumindo, irmãos, a verdade que liberta necessita de uma atitude daqueles que querem ser libertados por ela. Permanecer na palavra de Cristo. Não tem como a verdade libertar se você não conhece, se você não permanece nela. Você vai ser engolido pelas mentiras que lhe cercam. Sendo assim, irmãos, a verdade que liberta está em conhecer a palavra de Deus e aplicar na vida. Ela é a fonte primária da nossa liberdade. No capítulo 12, Jesus revela o prelúdio da sua morte, com a promessa do Pai de que ele lhe seria glorificado lá no verso 28. Isto é, todos que se levantaram para matar a Jesus não conseguiram calar a sua voz. Ele ressuscitou e foi glorificado e exaltado pelo Pai. Os principais sacerdotes não puderam calar a voz dele. Ela é viva. Ela é viva em nosso meio. E ele voltará para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Nessa verdade? Conclusão, irmãos, da nossa meditação de hoje. No capítulo 12, verso de 1 a 4, Jesus é o convidado de honra. Mas o que impacta essa cena é a atitude de Maria, no verso 3. Mais uma vez ela está aos pés de Cristo, mas agora não mais chorando, como antes com a morte do seu irmão, mas derramando um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus, em profunda gratidão e adoração, e ungindo-o para a sepultura. Esta é a ceia da ressurreição. Ele morreu para resgatar a muitos da morte eterna. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte. Só ele tem o poder para dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé, receber a bênção do Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua graça derramada sobre nós, pelo Teu amor, pelo Teu carinho e Teu consolo para conosco. Ó Deus, somos-te gratos, Senhor, pelas mensagens dos Teus sinais. E gratos, Senhor, que não há nada nesse mundo, Senhor, que possa negar a Tua verdade. O Senhor é um ser inegável. A Tua palavra é inegável. A Tua volta é inegável. A Tua ressurreição é inegável. Por mais que o mundo se levante para abafar, para negar, Senhor, não, eles não têm como. Porque a Tua igreja, Senhor, testemunha isso. Porque o Senhor colocou sobre a Sua igreja o Teu testemunho.
Graças te damos, Senhor, por nos chamares a fazermos parte da tua igreja e a testemunharmos a tua glória, a tua ressurreição e a tua volta, Senhor. Obrigado por quem tu és, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levanta o seu rosto e lhe dê paz.